Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para fazermos um review de um vídeo que já foi publicado anteriormente, onde a gente gera as datas de um certo mês, ok? Esta aplicação é bem útil para quem quer fazer resumos, relatórios, enfim, para quem precisa de datas de um certo mês e a partir disso vai gerar, né, ali um conjunto de dados, por exemplo, ok? Naquela ocasião a gente utilizou funções mais antigas do Excel e hoje a gente vai perceber como que pode ser mais simples a gente utilizar a função sequência, que tem também, né, o benefício de despejar apenas nas células em que a gente desejar, ok? Ela consegue ali uma certa inteligência de acordo com os seus argumentos e ela para, né, de inserir valores onde a gente de fato pretende que ela pare. A gente não precisa controlar a inserção ali de valores e a gente não precisa, por exemplo, de utilizar a função se ou então se erro para que a gente oculte, né, valores quando não condizem com datas do mês que a gente precisa, perfeito? Então, para a nossa revisão aqui, a gente vai utilizar a função sequência e eu preparei dois cenários, inclusive um segundo aqui diferente, onde a gente pode parametrizar a nossa data com base em duas células, onde a gente pode escolher o mês e também o ano, perfeito? Aqui, na situação inicial, eu tenho uma data base já bem colocada, né? Ela está uma data em sua notação mais adequada com dia, mês e ano. Perceba que eu tenho por trás desta data o número inteiro que expressa essa data, né? Eu utilizei aqui Ctrl+T e com base nesta data eu vou utilizar então a função sequência para gerar todas as datas deste mês, perfeito? Como que seria isso? Vamos lá, né? Eu posso utilizar a função sequência aqui e o primeiro argumento é a quantidade de linhas que eu vou gerar. Esta quantidade vai ser igual à quantidade de dias, né? Ao número de dias que o meu mês ele possui. Eu posso fazer isso de algumas maneiras. A maneira, né, que eu vou iniciar fazendo aqui, ela vai ser um pensamento, aí, um raciocínio que vai levar em consideração o seguinte. Eu vou pegar a última data deste mesmo mês, ok? E eu vou subtrair da data inicial, certo? E eu vou somar 1. Por exemplo, se eu pegar aqui o dia 1º de agosto, ok? A minha data final seria 31 de agosto. Quando eu subtraio, né, essas duas datas, eu vou ter aqui como resultado 30. E eu posso recompor com 1, para que eu tenha o resultado, né, que vai ser aqui, perceba, 31. Ok? Então, esta conta aí, né, este cálculo, seria basicamente o seguinte. A minha data final eu posso, né, obter com a função fim-mês. Inclusive a gente tem aqui no canal um vídeo que mostra, né, um pouco de como a gente às vezes pode estar reinventando a roda e lá eu exponho como a gente pode de repente gerar esta data final do mês, perfeito? Mas é apenas uma firula e isso não é recomendável visto que a gente possui a função própria para isso, que é a função fim-mês, perfeito? Então a função fim-mês ela tem como primeiro argumento ali a data, né, base para mim, e quantos meses eu quero, né, adiantar ou retroceder. Eu coloco 0 aqui para que ela gere para mim a última data, ou seja, a data do último dia ali do mês base. Eu não vou deslocar, né, para frente nem também para trás. Coloco 0. Eu teco Enter e eu percebo que ela trouxe ali 31 de agosto, perfeito? Então a minha quantidade será a última data do mês menos a data inicial mais 1. Perceba que eu tenho, né, um resultado que está formatado como data e ao formatar como geral, ele exibe a minha quantidade de dias. Então, isso aqui apenas vai servir para eu contar as linhas, né, contar quantos dias eu quero gerar. Eu vou copiar aqui este trecho, vou até deletar isso aqui, e vamos seguir para a função sequência propriamente dita. Quantas linhas? Aqui eu colo a minha fórmula. Vamos aqui para a barra de fórmulas, perfeito? Eu colei então a minha fórmula, que trouxe para mim a quantidade de dias que eu vou gerar. Agora eu preciso informar o argumento de colunas. Como eu quero gerar aqui apenas uma coluna, então fica implícito, eu posso ignorar esse argumento colocando aqui um ponto e vírgula. O meu início se refere aqui à minha data inicial e neste momento eu posso passar esta data e perceba eu tenho ali a geração de todas as datas do mês. Aqui eu não tenho formatação, ok? Na verdade ficou formatado como geral, eu posso utilizar o pincel para replicar a formatação. Olha só, já tive as minhas datas. Se eu, por acaso agora, modifico minha database, olha só, vou colocar aqui novembro, eu venho até o dia 30. Se aqui fosse, por acaso, fevereiro,
em 2020 a gente teve 29 dias, perfeito? E ali, um mês com 31 dias, dezembro, olha só, já tive, ok? O meu resultado. Uma segunda possibilidade agora pode ser quando eu quero controlar, né, a minha geração de datas com duas células, com mês e também com ano. Aqui eu preciso contornar, né, este probleminha que eu tenho, embora seja flexível, né, um pouco mais fácil gerar aqui datas a partir do controle, eu preciso contornar para que eu consiga converter, né, isso que eu tenho aqui, né, esses inputs para gerar as datas, eu preciso converter em data válida. E para isso a gente utiliza a função data-valor, onde a gente concatena o mês com o ano. Perceba, já tive o dia 1º de agosto sendo gerado. Então, isso aqui agora é como se eu tivesse criado uma etapa a mais para que eu obtivesse esta data. E agora eu posso seguir o meu caminho natural, ok? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ganhar tempo copiando esta fórmula, perfeito? Vou até colocá-la aqui. Olha só, tive o mesmo resultado, né? Obviamente, porque eu tenho como argumento a minha data inicial. E aqui, perceba, onde eu tenho a função data-valor gerando as minhas datas, certo? Na verdade, minha data inicial, até porque, por padrão, quando eu não tenho um dia especificado, ela gera o dia 1º. Então, isso aqui eu vou copiar e eu vou simplesmente colocar aqui, onde eu tenho B5. Como no exemplo anterior eu tive uma data pronta, aqui então eu vou trocar toda a ocorrência de B5 pela minha função data-valor, que gera para mim uma data válida, que é a data inicial do mês que eu escolhi aqui. Ou seja, ela vai utilizar os argumentos que eu aqui disponibilizei para gerar a minha data, ok? Aqui, quando tem o sinal de menos, isso é muito perigoso, então eu recomendo isolar com parênteses e colar o meu resultado. Nesse exemplo aqui, especificamente, não haverá erro. Só que se eu tivesse aqui uma expressão algébrica, de repente ali com uma subtração, acaba que esse sinal é invertido, né? Até pela regra que a gente conhece da matemática ali elementar, perfeito? Aqui ao final também substituo e eu teclo Enter, olha só, já tive as minhas datas geradas. Eu vou só recortar isso para cá, para que a gente tenha ali a organização. Olha só, a gente tem, né, os resultados. Eu vou colocar aqui dezembro de 2020, para a gente perceber as equivalências. Perceba que aqui apenas muda a formatação da minha data, ok? De forma acessória, a gente pode também fazer o seguinte, né? Essa quantidade de dias que vai ser gerada, ela pode ser um pouco mais simplificada, se eu, né, for perceber aqui. A minha quantidade de dias, ela pode ser simplesmente o dia, né, o número inteiro do dia da última data. Então perceba que aqui, quando eu faço esta solução, eu posso copiá-la aqui para o lado, e aqui onde eu tenho a quantidade de dias, né, cuja matemática aqui seria a data final menos a inicial mais 1, aqui pode ser simplesmente o que? Eu posso me basear na última data do mês aqui e eu extraio simplesmente o dia desta data. Olha só, tive ali também o mesmo resultado, perfeito? De forma acessória também, para finalizar, né, caso a gente deseje, eu também recomendo, vale a pena, a gente pode gerar isso aqui sem utilizar, né, fórmulas, sem utilizar funções. A gente pode, por exemplo, partir de uma database, eu vou até colocar aqui, ok? Formatar como data, Ctrl Shift 3. A gente pode utilizar a alça de preenchimento e aqui, né, o botão esquerdo, por exemplo, e eu consigo gerar estas datas, ou simplesmente a gente pode utilizar, né, um recurso bem interessante para gerar séries, que se encontra aqui na nossa guia página inicial, seria aqui no grupo edição. Eu posso utilizar o botão chamado série, perfeito? A minha geração de datas será em colunas, ok? O Excel já reconheceu que o meu tipo, né, o meu dado aqui é uma data, e o meu limite tem que ser especificado, 12, melhor dizendo, 31 de dezembro de 2020, ok? E aí eu confirmo e vejo, né, essa geração de datas. Então a gente consegue ali ter várias possibilidades. É um pouco inconveniente esse processo utilizando a alça de preenchimento e também, né, gerando uma série, porque eu tenho que saber onde eu vou parar. E a função sequência, que é uma função recente aí do grupo de matrizes dinâmicas, ela traz, né, um item aí adicional que seria o despejo inteligente, e ela sabe exatamente onde vai parar, ok? O vídeo que serviu como base para esta revisão se encontra agora passando aqui na tela em card, e também tem um link na descrição aqui abaixo, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima.